E agora nós chegamos no momento da mensagem da palavra do Senhor. Que nós possamos estar aí bem atentos, com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus nessa tarde. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, né? Mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para mais uma porção da palavra do Senhor, uma meditação, para mais uma meditação nessa palavra que, conforme sempre expressamos, né? É que nos sustenta, que aí nos fortalece, nos promove aí força na nossa jornada espiritual. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade, agradecemos a Deus também a sua presença, querido, muito alegra o nosso coração ter você conosco. Nós agradecemos o Senhor pela sua vida e clamamos aí que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando aí ao longo desse dia, onde quer que você estiver, que o Senhor possa estar abençoando você, sua família, bem como aí os seus projetos de vida. Eu gostaria de destacar aí a presença dos nossos pastores, né, olha, né, sempre presente conosco, né, dando aí esse grande apoio pra gente, e isso muito alegra o nosso coração. Verdade. Que Deus possa continuar os abençoando grandemente aí nessa tão nobre missão, né, que é de conduzir aí parte do rebanho de Deus, aonde quer que você estiver, aonde quer que você pastoreia, que a graça do Senhor seja presente com vocês. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo capítulo 119. Hoje vai ser rápida a reflexão, viu? Bem objetiva, a palavra é bem objetiva e traz para nós o entendimento acerca de algo que é tremendamente maravilhoso para quando nós entendemos e assim praticamos. Vai falar de saúde espiritual. O versículo é 133, Salmo 119, 133, assim vai dizer a palavra do Senhor: dirige os meus passos conforme a tua lei e não permita que nenhum pecado me domine. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, né, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, uma das coisas que mais nós gostamos e não abrimos mão é de nossa liberdade. Fazemos de tudo para preservar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade, ela nos promove o meio de ser nós mesmos, olha, de sermos nós mesmos. A nossa liberdade vai nos dar a condição de sermos nós mesmos e colocar para fora, né, aquilo que nós queremos mostrar, né? Queremos deixar claro, passar aí a nossa mensagem bem clara acerca de quem é nós, de quem somos nós. E a liberdade, ela te dá esta oportunidade. Então, desde criança, ainda bem novinho, nós queremos a nossa liberdade. Segurar uma criança no colo e manter uma criança quietinha no teu colo, quando ela está descansada e alimentada, querida, é para poucos. Porque ela tem um mundo para conquistar. E o teu colo limita a criança. Isso aí é uma realidade que desde novinho, né, o ser humano aprende que a liberdade, ela, aos olhos humanos, a liberdade, ela é muito boa. Por quê? Porque a liberdade me faz conquistar, a liberdade, ela me faz falar, a liberdade, ela me faz fazer sem me preocupar com as pessoas. Só que nós esquecemos que isso tem um preço. Só que nós nos esquecemos que isso tem consequência. Nossas atitudes, ela vai ter consequência ao longo de toda a nossa vida, e para muitas pessoas estas consequências, elas chegam bem cedo, logo após as suas ações. Mas o ser humano insiste em querer a sua liberdade, insiste em viver a sua liberdade. E quem preside, viu, olha que coisa interessante, quem preside aí essa liberdade do ser humano é o eu.
é as suas emoções, né? E ele insiste em defender a tese que eu mando na minha vida, e aí deixa mais claro ainda este posicionamento quando ele encerra essa frase dizendo assim: e ninguém tem nada a ver com isso. E infelizmente isso aí é uma realidade na vida de muitos, porque muitas pessoas vai defender isso tomando atitudes erradas, muitas pessoas estão defendendo este estilo de vida tomando, fazendo escolhas erradas, e conforme nós falamos, a nossa vida, né, a liberdade, ela te dá esta condição, mas também ela te apresenta um preço, e esse preço é as consequências. Uma vez aqui nós já falamos, uma vez não, por algumas vezes já foi falado aqui que nós temos liberdade de ser, nós temos liberdade de fazer, nós temos liberdade de falar, nós temos a liberdade de escolher, só não temos a liberdade de escolher as consequências. Não, aí nós não temos. O Senhor não nos deu esse direito. As consequências das escolhas mal feitas, elas chegarão. E quando elas chegarem, elas serão nossas. Não adianta transferir o endereço, não adianta querer passar para frente. As consequências, elas chegam. Por isso, queridos, nós estamos falando isso porque nós estamos diante de um texto, que esse texto vai ser um grande exemplo, né, para mim e para você na meditação desse dia, quando uma pessoa abriu mão dessa liberdade. Olha que coisa interessante. Olha, ele abriu mão desta liberdade mentirosa que o mundo fala que eu e você nós temos, de poder ser o que você quer ser, de poder fazer aquilo que as suas emoções vai te direcionar para fazer, de você colocar em evidência aquilo que o seu coração enganoso vai mandar você fazer. Ele abriu mão desta falsa liberdade para viver a verdadeira liberdade. E isso muito me chamou a atenção ontem, quando procurava um texto, né, para trazer hoje, neste momento de reflexão, e eu me deparei com esse versículo, um versículo muito pequenininho, aonde o salmista ele vai se apresentar abrindo mão da liberdade que o mundo nos dá. É como se ele falasse assim: para mim não serve, eu não quero, porque a minha visão está além do limite da liberdade do mundo. Eu quero a liberdade que vai além desta vida, e ultrapassa aí as fronteiras desta vida, nos levando para uma eternidade. E então a palavra dele aqui neste posicionamento é essa: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Querido, quando eu deparei com esse pedido, eu achei maravilhoso, porque quando ele fala aqui, Senhor, quando ele fala aqui, ele está pedindo ao Senhor. Quando ele pede a Deus a direção para os passos dele, ele está dizendo assim, em outras palavras: Senhor, que a minha vida seja por completa sob o controle do Senhor. A direção quem dita é o Senhor. Senhor, o domínio da minha vida está nas tuas mãos. Ou seja, ele tirou da mão dele o controle da direção da sua vida, do seu caminho, e colocou nas mãos de Deus e confiou na mão daquele que sabe o que é melhor, que tem o que é melhor e que faz o que é melhor por mim e por você. E esta capacidade nós não temos. Daí, queridos, quantas pessoas que por gerenciar mal as suas vidas hoje já não está entre nós. Quantas pessoas que hoje poderia estar viva e desfrutando de uma perfeita saúde não está mais entre nós. Aí você fala: mas por que faleceram? Por gerenciar mal a sua vida. Nós não temos a capacidade, querido. Sem a presença de Deus, de estarmos seguros.
as nossas intenções, as nossas más decisões, as nossas más escolhas nos levam a grandes prejuízos. Prejuízos esses que trarão grandes marcas, profundas marcas, e que tem feito muitas pessoas apenas lamentar em uma vida arrependida. E a palavra é: se eu pudesse voltar. Mas não pode mais. Não tem como mais. Muitas pessoas tiveram a infelicidade de fazerem coisas, tomarem escolhas, falarem palavras que não tem mais como consertar situações, restando aí somente a dor do arrependimento. Fruto de nossas escolhas, fruto do nosso gerenciar a nossa própria vida. Não fomos feitos capazes, queridos, para isso, porque muitas vezes nós estamos achando que estamos tomando a atitude que vai nos trazer a bênção, e muito pelo contrário, está sendo maldição, por falta de entendimento, por falta de discernimento, por falta da orientação divina. Quantas pessoas pediu a morte achando que estava pedindo vida? Quantas pessoas disseram sim em determinados negócios achando que ganharia, quando na realidade foi o fim da sua vida, o fim da sua família? Consequências, querido. Daí a orientação da palavra de Deus através deste grande exemplo da vida deste homem que escreve este salmo e se coloca, Senhor, é como se ele falasse assim, Áureo, é como se ele abrisse o coração e fosse direto com Deus e falasse assim: eu não tenho capacidade de ter uma vida segura gerenciando eu mesmo a minha própria vida. Que o Senhor gerencia a minha vida por mim. Por quê? Porque o Senhor tem o conhecimento de todas as coisas. O Senhor sabe o amanhã, eu não. Então, se o Senhor é quem sabe o amanhã, não tem ninguém melhor para gerenciar a minha vida do que o Senhor. Isso é discernimento, querido. Isso é visão ampliada, que somente a presença do Espírito Santo de Deus pode proporcionar. Caso contrário, nós vamos viver aí as emoções do dia. E quem vive as emoções do dia está dado a um fracasso mais cedo ou mais tarde. Muito cuidado com as tuas emoções. Muito cuidado com aquilo que os teus olhos almejam, aquilo que o teu coração deseja e aquilo que a tua mente cria. Muito cuidado com isso. Nem sempre isso aí vai ser o bem para você, nem sua família. E aí então fica aí o alerta da palavra do Senhor. Tem um que pode gerenciar, e é interessante, Áurea, que ele fala assim: dirige os meus passos. É como se ele estivesse falando, é o meu caminho. Né? Falar de caminho, está falando de vida, é a minha vida, dirige a minha vida. E ele fala a conformidade, ó, é na conformidade da tua palavra. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que nos ensina, é a palavra do Senhor que nos mantém, nos dá a condição de entendimento, de conhecer o caminho e permanecer no caminho. Aí você fala: mas qual o caminho? O caminho da verdade. E a verdade que te leva à vida e vida eterna. E isso é maravilhoso. Ele fecha o pedido dele com outro pedido. Ele fecha um pedido com outro pedido. 2 pedidos maravilhosos. E o segundo pedido que ele faz é: não permita que eu venha a ser dominado pelo pecado. Ah, querido, isso é sabedoria. Um pedido desse é fruto de quem tem o temor ao Senhor, de quem vive na presença do Senhor. Medo do pecado. Medo de uma vida de pecado. Nós não queremos nem pensar em viver dominado pelo pecado. Porque falar de pecado é falar de afastamento de Deus. E nós não conseguimos viver sem a presença de Deus.
Jamais seremos emancipados da presença de Deus. Jamais seremos emancipados do céu. O homem foi feito com a dependência de Deus. E todos quanto abrem mão da sua dependência de Deus, está vivendo a sua própria sorte. E o homem que vive a sua própria sorte, o que se espera de quem vive as suas próprias forças, os seus próprios recursos? Está vivendo por conta própria. Mas não. Aqui o exemplo é: eu vivo na dependência de Deus. E é por isso que toda e qualquer possibilidade, é como se ele estivesse falando assim, toda e qualquer possibilidade que porventura possa me afastar da tua presença, me livra desta situação. Agora, isso é maravilhoso. Aqui nós estamos falando de saúde, querido. Saúde espiritual, porque enfermo ninguém chega no céu. Enfermo espiritualmente ninguém chega no céu. A palavra do Senhor nos cura, a palavra do Senhor nos trata, a palavra do Senhor nos molda, a palavra do Senhor muda a nossa vida, a palavra do Senhor muda a nossa história. É nova criatura, conforme falamos aqui esses dias. É a presença que muda-nos por completo. É tudo. Eis que tudo se fez novo. E fica aí, né, Áurea, o exemplo desse tão grande pedido. Abro mão da minha liberdade para ser dirigido pelo Senhor. E o mais importante é que não há situações em que o Senhor não possa nos dirigir. É verdade. Né, Ivan? Quando você pregava, eu me lembrava da saída do povo de Israel do Egito com destino a Canaã. Eu acho muito linda essa passagem, né? Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvens para guiá-los no caminho. E às vezes nós passamos por desapercebido quando estamos lendo e lemos muito depressa, e daí a pouco a gente está falando no assunto e falamos aí que o Senhor mandou uma coluna de nuvens, né? Mas a palavra diz que o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvens. Ele não mandou uma coluna, ele ia nesta coluna de nuvens à frente do povo de Israel. Então, muitas vezes, o Senhor nos permite uma caminhada, nos permite um processo, né? Nós que já saímos do Egito, que é o mundo, e o nosso destino é a Canaã celestial. Às vezes ele permite alguma coisa, uma caminhada difícil, quem sabe. Algumas barreiras, né? Algumas barreiras, mas o importante é que ele está, quando é ele que nos colocou ali, ele está, não presente. Está do lado e nem de longe, não, ele está à nossa frente. Glória, né? a Deus. E ali também durante a noite, ali estava o Senhor a palavra do Senhor vai dizer, numa coluna de fogo para iluminá-los. Então, essa palavra é maravilhosa, né? Nas nossas horas escaldantes aí, que parece que estamos sozinhos, parece que estamos distantes de tudo, parece que tudo está perdido, mas é só clamar ao Senhor que Ele vai adiante de nós, nós tendo aí o privilégio de ter Ele à nossa frente numa coluna de nuvem, e nas nossas horas tão escuras, né? Tão escuras. Que parece frias, né? Frias, escuras e frias, que parece que não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe, Áurea, você falando isso, aí a gente vê a presença de Deus, a promessa da presença de Deus. Quando você falou escaldante, escuras, frias, né? Tá falando do dia, tá falando da noite, tá falando de situações. E a promessa é todos os dias. É todos os dias. E todos os momentos do dia. Todos os momentos, né? Se é nas horas escuras, ele vai estar aí à sua frente com a coluna de fogo. E se é no dia escaldante aí, ele vai estar à sua frente numa coluna de nuvem, te dando aí a sombra, te dando aí o refrigério. E a esperança. Né? E a esperança, né? Porque nós estamos numa caminhada rumo ao céu, e nessa caminhada nós precisamos dele todos os Glória dias. A Deus. 24 horas. E ele é aquele que promete
e cumpre, está conosco, né, nas nossas vidas todos os dias, e nós sabemos que Ele é fiel. Ele não é o homem, né, que fala e não pode cumprir. Como o Ivan sempre diz, que o homem não é eterno. Às vezes é bom, às vezes um homem bom pode prometer uma coisa, mas poderá estar morto daqui a pouquinho e não poderá cumprir a sua promessa. Mas o eterno, que é o nosso Deus, todo-poderoso e fiel, nós podemos ter a certeza que Ele vai estar cuidando de nós, adiante de nós, com todos os cuidados para a nossa vida. Bom, então resta fechar, né? Vamos fechar aqui, olha, tem um versículo bonito no mesmo Salmo 119, agora no versículo 45. Ele vai falar assim algo interessante, ó. Andarei em verdadeira liberdade. Eu me chamou a atenção essa palavra verdadeira. Porque se ele está falando verdadeira, porque tem a falsa, né? Tem a falsa. Então, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aleluia. E é isso, querido, que nós falamos aqui. Tem aquela liberdade que nós nascemos com ela, que a vida nos coloca, né? Que você pode tudo, que você faz tudo, que você, né, tem capacidade de todas as coisas e que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Muito cuidado, porque esta é a falsa liberdade. Essa é uma liberdade que só vai te trazer consequências. E o preço dela, as consequências dela é muito caro. E a vida, ela nos cobra e não tem como correr das consequências desta falsa liberdade, né? Escolhidas aí pelas minhas próprias emoções. Lembra que eu não tenho capacidade, não temos capacidade de ter uma vida segura, eu mesmo governando a minha vida. Mas é Deus que nos dá a segurança quando Ele assume o controle de nossa vida. Aí sim, viveremos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, ela vem com Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a graça, né, do entendimento da palavra dele, conforme sempre nós falamos aqui. Por quê? Porque quando eu entendo a graça do Senhor, é porque já está no meu coração que Ele é o de melhor para mim, que Ele tem o de melhor para mim. Então, se Ele é o de melhor e tem o de melhor, não tem outra opção, é Ele. É Ele. E foi a escolha do salmista, né, na reflexão desse dia. Pai, muito obrigado pela tua presença, a graça da tua palavra, a sabedoria da tua palavra, o conforto, o consolo e a esperança que ela nos traz. Pedimos, Senhor, uma bênção toda especial pela vida de cada um daqueles que está conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco, participando da palavra, participando dos louvores, participando deste culto. Pela vida de cada um nós pedimos a tua bênção e a tua graça. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.